Ontem e hoje eu escolhi esse assunto das proteínas exatamente por conta desse hype todo de controle de macro, de proteína, etc. Proteína, saciedade, emagrecimento, enfim. Eu acho que é importante vocês saberem com detalhes alguns tipos de informação para vocês não caírem nesse conto de que ou ficar muito escravo de uma coisa só, sabe? De uma comida só, de ficar preso naquilo, de tá, se eu não tenho isso, eu vou comer o que no lugar? Porque às vezes a gente enjoa, não é verdade? Quem nunca cansou de comer ovo no café da manhã? Eu não sou essa pessoa que eu amo, mas porque eu amo ovo, né? Mas tem muita gente que às vezes come e às vezes quer uma coisa diferente e tal, enfim. Então, esse foi o motivo de eu trazer essas outras fontes de proteína para que você consiga variar um pouco mais a sua alimentação e não ficar escravo daquela prescrição que às vezes você tem em mãos ou então, enfim, né? E o que é importante de você entender? Por que eu tô gravando esse vídeo? É importante de você entender, saber usar esse material, tá? Então eu achei que ele é bacana, mas se a gente não explica como que usa, pode ser que algumas pessoas não entendam ou entendam errado. Uma coisa que eu achei interessante, percebe ali que ele fala que aquela quantidade de cada alimento que tá ali contém 15 gramas de proteína. Então, o que você precisa observar? Para cada 15 gramas de proteína, para você conseguir obter 15 gramas de proteína de cada alimento, você percebe que de queijo cottage você precisa comer 125 gramas de queijo cottage para conseguir 15 gramas de proteína, certo? Ou seja, 15 gramas de queijo cottage, se eu não me engano, são 5 colheres de sopa. De whey protein, para você ter 15 gramas de proteína, você precisa de 15 gramas de whey protein. É meio scoop, é quase nada. Ou seja, vamos pensar que se você é uma pessoa que tem esse hábito de comer muito, de precisar de grandes volumes para se sentir saciado ou saciada, pensa comigo que quanto mais comida você conseguir trazer com menos calorias, melhor para você, né? Um volume maior para que você consiga manter seu estômago mais cheio e você consiga se sentir saciado, satisfeito ou saciada por mais tempo. Ou seja, por isso que eu falo tanto do whey protein. Às vezes ele não é uma estratégia tão inteligente para quem quer emagrecer e precisa aprender a comer um volume menor, sabe? Porque às vezes aquela mesma quantidade você poderia explorar outros alimentos que eles vão fazer você mastigar mais. Eles não são às vezes tão saborosos, são hiperpalatáveis como um doce, por exemplo, porque fazer receita salgada com whey protein fica meio difícil, né? Só se você usar aqueles que são sem sabor. Mas mesmo assim, eles têm um gosto residual que às vezes você vai ter que mascarar esse gosto residual com outra coisa que é extremamente saborosa e você fica preso nesse ciclo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, qual é o objetivo desse vídeo? É te mostrar que você precisa começar a encarar o valor nutricional de cada alimento, o valor calórico, quantidade de proteína, como se fosse um orçamento que você tem. Então, por exemplo, ali, para você conseguir as 15 gramas de proteína, você precisa comer um grande volume de algumas coisas e às vezes outras coisas vão conseguir dar essas mesmas 15 gramas com uma quantidade um pouco menor. Então, outra coisa, não precisa ser algo extremamente obsessivo de você ficar contando quantos gramas, porque você percebe ali que às vezes até, não sei se foi milho que tem em algum dos outros materiais que eu vi, mas é que eu vi tanta coisa já, mas às vezes você vai conseguir gramas de proteína de outros alimentos que não necessariamente são a fonte de proteína em si, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, se eu montar um prato onde ele vai ser mais variado, então eu coloco ervilha, milho, eu coloco um pouco de frango, eu posso fazer esse frango com um pouco de cottage, ou eu posso fazer uma crepioca onde eu vou colocar ovo, vou colocar um pouco de goma de tapioca, eu posso colocar ervilha, eu posso colocar o cottage e eu posso colocar alguma outra coisa. Eu tenho as proteínas do ovo, eu tenho as proteínas do cottage, eu tenho as proteínas da mussarela, posso colocar um pouco de mussarela. Então eu consigo fazer essa dosagem de uma forma mais
variada e que eu não preciso necessariamente comer uma grande quantidade de queijo cottage ou uma grande quantidade de ovo ou uma grande quantidade de mussarela. Não sei se vocês captaram onde eu quero chegar, entende? Então, ou seja, por isso que não dá pra gente só jogar informação em cima de vocês e por isso que às vezes é tão complicado se manter dentro de um processo de emagrecimento, saúde, etc, porque são esses detalhes que fazem a diferença. E sabe onde você pode aprender esses detalhes? Com alguém que gosta de ensinar você e que não vai montar um cardápio porque você fica escravo do cardápio e você não vai saber fazer essa mescla sozinho, entende? Por isso que eu gosto de trabalhar sem cardápio com conhecimento nutricional, entendeu? Porque fica muito mais fácil, você consegue mesclar. Se eu não quiser colocar outras coisas que são outras fontes de proteína, porque eu não tenho, eu coloco uma colher de sopa ou 2 colheres de sopa de queijo cottage. Queijo cottage tá muito caro, eu vou ter que economizar ele para não gastar um pote por vez. Vou colocar outra coisa, entendeu? Coloco, sei lá, 2 ovos, mas eu também não posso ficar muito escrava de colocar sempre 2 ovos com mussarela, com parmesão. Por quê? Porque aí eu esbarro na quantidade que talvez eu exceda de gordura, entendeu? Como é simples e ao mesmo tempo complexo, porque tudo que é complexo tem um mecanismo simples por trás e tudo que é muito simples tem um mecanismo complexo por trás. Ou seja, a gente precisa aprender a pensar, porque quem pensa consegue fazer melhores escolhas do que quem só segue regras, porque seguir regras vai chegar um momento onde vai esbarrar e você começa a se sabotar sem você mesmo perceber, porque você não sabe como que faz para montar um café da manhã que tem uma quantidade suficiente e adequada de proteínas, porque você só sabe fazer o que talvez o nutricionista manda, ou só tem aquele cardápio daquele jeito ou a receitinha fit, que vai ter sempre o whey protein, porque não sei se você viu também, que você pode às vezes substituir o whey protein numa receita, e eu até recomendo substituir por leite em pó, porque o sabor do leite em pó é completamente diferente do whey protein. E assim, você não precisa necessariamente usar toda aquela dose de whey protein para conseguir uma quantidade suficiente de proteína. Às vezes, só de colocar uma colher de sopa a mais de leite em pó, ou 2 que seja, você já agrega um pouco mais de proteína, você dá mais volume, você dá mais sabor e você consegue comer o suficiente, entendeu? E sente prazer, porque o whey protein, vamos combinar, receita fit é super estimada. Não é gostoso. É gostoso para quem tem um paladar viciado em produto industrializado. Quando você limpa teu paladar, você começa a sentir gosto de adoçante, gosto de corante, gosto de produto químico e você mesmo começa a comer menos, né? Então, enfim, esse é o recado de hoje. Se você não sabe do que eu tô falando, toda semana eu vou compartilhar de 1 a 3 conteúdos no meu canal, no Instagram não, no meu canal no WhatsApp. E se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo, no canal de transmissão. E lembra, canal de transmissão não é oi, bom dia, boa tarde, boa noite, grupo que manda gif, manda esse monte de coisa, não, é só informação. E quando precisar, quando eu sentir que eu preciso complementar a informação que eu dei lá, eu vou trazer aqui pro YouTube também, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, é sobre isso que eu tô falando. E se você quiser receber esse material, que ele vai estar lá nesse canal de transmissão lá do WhatsApp, então é só você também entrar aqui no link e todo o material vai estar lá para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você não entendeu nada, deixa eu saber aqui nos comentários para eu poder fazer outros ou poder te ajudar e te explicar um pouco melhor, tá bom? Um beijo e até a próxima.